preceitos da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca, da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Assim diz a sabedoria da palavra do Senhor. Nós vamos, senhor secretário da leitura, no ofício 293 do Executivo. 6 de julho de 1994, senhor presidente, pelo presente estamos nos dirigindo a Vossa Excelência para solicitar 2 sessões extraordinárias nos termos da legislação em vigor, a fim de deliberação urgente dos projetos de lei número 25/94, que reestrutura as classes de cargos e vencimentos, cria cargos em comissão e dá outras providências, e número 26/94, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e dá outras providências. Certos de podemos contar com a atenção de Vossa Excelência, desde já agradecemos e expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Em função deste ofício, então, do Executivo, esta presidência convocou esta sessão, tendo sido encaminhada a cópia aos senhores vereadores, referidos projetos assim quanto comparecer. Como na sessão extraordinária nós só podemos tratar dos assuntos nelas convocados, então nós estamos já na ordem do dia. Eu passo ao senhor secretário a leitura do ofício número 289 do Executivo. 8 a 5 de julho de 1994, senhor presidente, estamos encaminhando a Vossa Excelência as demais pares dessa igreja de Casa de Leis, projeto de lei número 25/94, que reestrutura as classes de cargos e vencimentos, cria cargos em comissão e dá outras providências. Estamos propondo a reestruturação das classes de cargos e vencimentos, visto que no entender desta administração ainda persistem algumas distorções salariais, e também propondo um aumento real a todos os funcionários, pois achamos oportuno a recuperação do poder aquisitivo, no momento em que o governo federal propõe mais um plano de estabilidade. Também estamos propondo a criação de cargos necessários ao bom andamento dos serviços, principalmente no tocante à criação da Guarda Civil Municipal.
Contando com a aprovação do projeto em regime de urgência, aproveitamos da oportunidade para expressar a Vossa Excelência e demais nobres edis nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 25/94, de 4 de julho de 1994, reestrutura as classes de cargos e vencimentos, cria cargos em comissão e dá outras providências. Sérgio Nunes de Souza, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam estabelecidas as novas classes de cargos e vencimentos, conforme anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, integrantes desta lei. Artigo 2º. Ficam reajustados em 10% os vencimentos dos servidores públicos municipais, regidos pela CLT, contratados temporariamente de acordo com a Lei Municipal nº 542/89, de 13 de 2 de 89. Artigo 3º. Ficam criados no quadro de pessoal da municipalidade os seguintes cargos em comissão a serem incluídos nos anexos 3, entre parênteses cargos em comissão, e anexo 4, entre parênteses tabela de vencimento, estabelecidos no artigo 1º desta lei. Cargos: encarregado de protocolo, quantidade 1, classe 6, padrão A. Coordenador da Guarda Civil Municipal, quantidade 1, classe 11, padrão A. Supervisor da Guarda Civil Municipal, quantidade 1, classe 6, padrão A. Guarda Civil Municipal, quantidade 20, classe 5, padrão A. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 1º de julho de 1994, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 4 de julho de 1994, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei, tendo em vista que o mesmo atende principalmente à criação da Guarda Municipal, desejo e objetivo de todos nós. Sala das sessões de 11 de julho de 1994, a comissão assinam Valdivino Marcus, Nelson Toriguel. O referido projeto então se encontra em discussão. O referido projeto se encontra em primeira votação. Os senhores vereadores que estão incorporados permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Eu passo a mão do senhor secretário para a leitura. O ofício número 291/94 Executivo, que encaminha o projeto de lei 26/94. Boituva, 5 de julho de 1994, senhor presidente. Encaminhamos a Vossa Excelência e os demais nobres edis o projeto de lei número 26/94, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e dá outras providências. A suplementação se faz necessária, pois pretende o Executivo abrir nova licitação visando a execução de pavimentação asfáltica. Contando com a aprovação do regime de urgência, aproveitamos da oportunidade para expressar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 26/94, de 4 de julho de 1994, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e dá outras providências. Sérgio Nunes de Souza, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na seção de contabilidade um crédito adicional suplementar no valor de R$400 mil na seguinte dotação orçamentária, categoria econômica e funcional programática, conforme classificação a saber: 2. Poder Executivo. 26. Serviços Municipais. 262. Ruas e Avenidas. 4.110. Obras e Instalações. 03070211.06. Construção de vias, sarjetas
Pavimentação, calçadas, muros e galerias, R$ 400 mil. Soma R$ 400 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da utilização do excesso parcial de arrecadação a verificar no presente exercício. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 4 de julho de 1994, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Parecer. As comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros em conjunto, são de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, tendo em vista a necessidade do mesmo. Sala das Sessões, em 11 de julho de 1994, Comissão de Justiça e Redação. Assinam Valdivino Marcusso, Nelson Borguela. Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam Valdivino Marcusso, José Paes de Camargo Neto. Referido projeto, então, 26/94 está em discussão. Referido projeto 26/94 se encontra em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Nada mais havendo, esta presidência irá declarar encerrada esta primeira sessão extraordinária, solicitando a todos para que permaneçam em seus lugares, para logo em seguida realizarmos a segunda sessão extraordinária, que foi objeto da convocação. Agradecendo a Deus e declaro encerrada a presente sessão. Havendo o número legal e sob as bênçãos de Deus, eu declaro aberta essa segunda sessão extraordinária, que tem como objetivo a ordem do dia, a votação, em segunda votação, o projeto de lei 25/94 e o projeto de lei 26/94 do Executivo. Essa presidência coloca em discussão o projeto de lei 25/94 do Executivo, que reestrutura as classes de cargas e vencimentos, cria cargas de comissão e dá outras providências. Referido projeto se encontra em discussão. Referido projeto se encontra em segunda votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, se discordarem queiram se levantar. Aprovado em segunda votação. A presidência coloca em discussão o projeto de lei 26/94 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e dá outras providências. Referido projeto se encontra em discussão. Essa presidência coloca em segunda votação o projeto de lei 26/94 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e dá outras providências. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em segunda votação. Nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos, pedindo a Deus que nos abençoe, declarando encerrada a presente sessão. Está encerrada.
fala sobre a felicidade daquele que teme a Deus. E diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. E sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Gostaria de propor essa sessão fosse homenagem ao senhor Alcides Ferreira Gianotto, Nenê Gianotto, falecido recentemente, em homenagem desse legislativo. E ele que na Segunda Guerra esteve representando o Boituva. E ele que era o último dos funcionários de Boituva. Seja puxada a família. Né? Eu faço mão, senhor secretário, ofício número 303/94 do Executivo. Boituva, 12 de julho de 1994. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando para a apreciação de Vossa Excelência e demais pares desta Igreja Casa de Leis, demonstrativo trimestral dos recursos aplicados na educação, referentes aos meses de abril, maio e junho de 1994, de acordo com a Constituição Federal, artigo 212, e Constituição Estadual de São Paulo, artigo 256. Sem mais, para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. O demonstrativo está anexo. Faço mão, senhor secretário, para a leitura, ofício 303 do Executivo. Boituva, 20 de julho de 1994, senhor Presidente. No presente, estamos encaminhando para a apreciação de Vossa Excelência e demais pares desta Igreja Casa de Leis, balancete referente ao mês de junho de 94, demonstrativo bimestral da execução orçamentária, bem como o relatório sobre os gastos em publicidade, de acordo com as instruções do Tribunal de Contas do Estado e da Lei Orgânica do Município. Sem mais, para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Faço mão, senhor secretário, correspondente do Departamento de Estradas e Rodoviárias de Itapetininga com relação ao retorno do quilômetro 106 da Castelo Branco. Itapetininga, 13 de julho de 1994, ofício BR2, XT 115, 13 de julho de 1994, expediente 02-0458/94, prezado senhor, através do ofício número 107/94, datado 23/5/94, Vossa Excelência solicita a este departamento o reparo e conservação do retorno existente no quilômetro 106, passagem inferior da rodovia Castelo Branco. A respeito, temos a informar que o referido serviço já foram executados através de contrato, estando o referido trecho em perfeitas condições de uso, mesmo nos dias chuvosos. Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência nossas cordiais saudações, engenheiro Luiz Carlos da Costa, diretor da Divisão Regional de Itapetininga, matrícula número 62067. As mãos, senhor secretário, correspondência da Telesp com relação ao telefone público do bairro Fazenda Castelo. Sorocaba, 4 de julho de 1994, exercício do senhor Antônio Carlos Nogueira, digno presidente da Câmara Municipal, Boituva, São Paulo. Recebemos o ofício número 116/94,
datado de 15 de junho de 1994, que solicita a instalação de um telefone público no bairro Fazenda Castelo, nesse município. Procedemos no levantamento a respeito, sendo constatado que, presentemente, não dispomos dos recursos técnicos necessários para a referida instalação. No entanto, manteremos o pedido cadastrado para reavaliação quando da ampliação desse serviço nessa cidade. Apresentando nossos cumprimentos, subscrevemos-nos atenciosamente Luiz Hilário Medeiros, Distrito A4. Esta presidência comunica a correspondência recebida do deputado Vadão Gomes a respeito da liberação de recursos para destinados ao Programa Nacional de Transporte Escolar, Unidade Básica de Saúde do Conjunto Residencial Novo Mundo e construção de escola urbana. Também gostaria de passar a todos um convite formulado pela Prefeitura Municipal de Tatuí para participar do aniversário daquela cidade no próximo dia 11 de agosto, quinta-feira, com a presença do governador de São Paulo e secretários estaduais. Às 9 horas terá desfile e às 2 horas de inauguração da Delegacia Seccional de Polícia. Passo ao senhor secretário, correspondência encaminhada a esta casa pela senhora Darcy Pacheco Machado Ferreira. Solicito, senhor Antônio Carlos Vieira, antigo presidente da Câmara Municipal de Boituva, nesta. Prezado senhor, foi com muita alegria que recebemos dessa Câmara Municipal o ofício número 123/94, datado de 4 do corrente, nos dando conta da homenagem a ser prestada a meu querido esposo Gerson Candiela. Nós, da família do homenageado, vimos por meio dele agradecer profundamente aos dignos membros da Câmara Municipal, especialmente ao Vânia, entre aspas, como também ao digníssimo senhor prefeito municipal, por tão bela homenagem. Creio vocês, novos componentes dessa nossa Câmara Municipal, que Gerson Ferriello, esteja ele onde estiver no infinito, far-se-á presente a referida unidade, com toda a simpatia, humanidade, amor ao próximo, sorriso amigo e dedicação, qualidades essas que o tornou amado por todos com quem ele conviveu. Cordialmente, Darcy Pacheco Machado Ferreira. Queria também convidar todos para um seminário que vai haver no dia 24 de agosto, no Senac de Sorocaba, as organizações sociais e entidades governamentais de uma sociedade em mudança. Os interessados têm maiores detalhes no prospecto. Passo ao senhor secretário, moção de congratulações de autoria do vereador João Batista Neves Espigales. Moção de congratulações, senhor presidente. Propomos ao plenário da Casa seja aprovada uma moção de congratulações deste legislativo à doutora Regina Ribeiro Parisi Carvalho, digna presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, pela brilhante gestão à frente do Conselho e agora pela votação recebida para representar o colegiado médico do Estado de São Paulo no Conselho Federal de Medicina em Brasília. Não poderia ser mais justa a referida indicação, tendo em vista todo o trabalho desenvolvido pela doutora Regina, representando a classe médica de nosso Estado, e que agora, não temos dúvida, será também desenvolvido no âmbito federal. Propomos mais, se aprovada a presente moção, seja comunicada a doutora Regina Ribeiro ao Conselho Regional de Medicina do Estado e ao Conselho Federal de Medicina. Sala das Sessões, em 8 de agosto de 1994, Dr. João Batista Neves Picals, vereador. A moção se encontra em discussão. A referida moção se encontra em votação. Os senhores vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado, será encaminhado. Passo ao senhor secretário para a leitura. Moção de congratulações do vereador Orley João Cardoso. Moção de congratulações, senhor presidente. Pelo presente, propomos ao plenário seja aprovada uma moção de congratulações desta Câmara Municipal à diretoria da Guarda Mirim de Boituva pela inauguração de sua sede social, acontecido no último dia 31. O trabalho desenvolvido pela diretoria da Guarda Mirim, na pessoa de seu presidente, senhor Carlos Roberto Walter, junto às crianças da nossa cidade, diz muito da importância da instituição em nosso município. Propomos também seja em conjunto aprovado o voto de congratulações ao senhor Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal, pela colaboração emprestada à Guarda Mirim, através da doação de um barracão pré-moldado para a sede da diretoria da Guarda.
Aprovada a presente moção, que seja comunicada à direção da Guarda Mirim e ao senhor prefeito municipal. Sala de sessões de 8 de agosto de 1994, por lei Ivan Cardoso, vereador. Solicitaria ao vereador, eu pudesse escrever. Também solicitaria, vereador. Também solicitaria, vereador. A referida moção está em discussão. A referida moção se encontra em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Aprovado será encaminhado. Passo ao senhor secretário para a leitura do projeto de lei 27/94 executivo, que acrescenta parágrafo ao artigo 1º da lei 897/94 e a outras providências. Boituva, 3 de agosto de 1994, senhor presidente. Encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência e dos demais pares desta Igreja Casa de Leis, projeto de lei número 27/94, que acrescenta parágrafo ao artigo 1º da lei 897/94 e dá outras providências. O referido projeto trata da autorização para a compra de imóvel para a implantação de indústrias através de concorrência pública. Certo de podemos contar com a aprovação unânime por parte de Vossa Excelência e demais vereadores, aproveitamos da oportunidade para apresentar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 27/94, de 3 de agosto de 1994, acrescenta parágrafo ao artigo 1º da lei 897/94, que dá outras providências. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescentado o parágrafo único ao artigo 1º da lei 897/94, 31 de maio de 1994, com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. Fica o município autorizado a adquirir, através de licitação e com os recursos previstos neste artigo, imóveis destinados à implantação de indústrias. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de maio de 1994, e revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 3 de agosto de 1994, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Solicitaria que esse projeto, então, fosse enviado para as comissões, fosse dado parecer hoje, para que ele possa ser votado ainda hoje. Coloco em votação o pedido do vereador João Batista Correia. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Será encaminhado às comissões para aparecer ainda hoje. Passo ao senhor secretário, projeto de lei número 28/94 do Executivo, que autoriza a doação de bens móveis à entidade que especifica. Boituva, 4 de agosto de 1994, senhor presidente. Atendendo ao requerimento encaminhado pelo Legislativo, o Executivo, em 21 de junho de 1989, através da egrégora número 784/89, instituiu o projeto Criança Esperança, destinado ao aperfeiçoamento, encaminhamento e orientação de menores. Dentro do decreto, criava-se uma comissão para elaborar o estatuto implantando a Guarda Mirim de Boituva. Em 30 de julho de 1989, era fundada a Guarda Mirim de Boituva. Em 26 de junho de 1990, a Guarda Mirim de Boituva era declarada de utilidade pública municipal através da lei oriunda desse legislativo e sancionada pelo Executivo. Nesses anos, todo o projeto Criança Esperança demonstrou estar atingindo seus objetivos através da Guarda Mirim de Boituva, sendo, ao encaminharmos o projeto de lei número 28/94, o qual autoriza o município de Boituva a doar à referida entidade de galpão pré-moldado contendo 200 metros quadrados, estamos procurando dar condições para que a entidade criada por iniciativa do Legislativo e apoiada desde o início pelo Executivo possa manter e ampliar seu atendimento dentro de suas próprias instalações, sem depender de terceiros, como tem ocorrido. Contando com a aprovação do regime de urgência, tendo em vista pretendemos autorizar o fabricante a iniciar a montagem imediatamente,
Firmamos atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 28/94, de 3 de agosto de 1994, autoriza a doação de bens móveis à entidade que especifica Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, estado de São Paulo, com uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado a doar um galpão pré-moldado, contendo 200 metros, medindo 8 metros por 25 metros, pertencente ao patrimônio municipal, entre parênteses, serviço de obras viárias, à Guarda Mirim de Boituva, CGC 60-113-040/0001, com sede à Rua Rosa Barreto Freire, número 5, Jardim Oriana, nessa cidade, para o fim de manutenção e ampliação do seu atendimento dentro de suas próprias instalações. Artigo 2º. O órgão competente providenciará o cancelamento no cadastro municipal do bem doado. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 3 de agosto de 1994, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Bem, o caráter social enfocado aí pelo seu prefeito municipal já não precisa ter mais argumentos para solicitar aos nobres companheiros dessa casa para que esse projeto também vá para as comissões, para que ele possa ser votado ainda hoje. Coloco em votação o pedido do vereador João Batista Correia. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Será encaminhado às comissões, conforme solicitou o vereador. Antes de suspender a sessão, então, para que as comissões examinem os três projetos, eu coloco à disposição dos senhores vereadores para, se algum desejar, fazer o uso da palavra. Senhor presidente, não poderia deixar de, pelo menos, citar o empenho das pessoas envolvidas na festa do hospital e parabenizá-los por registrados no nosso salário. Mais uma vez, foi um sucesso. Uma pessoa do João, companheiro João, que leve meus parabéns a todos pelo sucesso da festa e que continue cada vez mais tendo gente interessada em fazer que o hospital sempre siga em frente. Parabéns a todos. Leve um final. Mais algum vereador? A presidência. Presidente, bom, vereadores, eu não gostaria de deixar de passar essa oportunidade para apresentar à casa a minha alegria, demonstrar a alegria de estar novamente no convívio dos senhores, lugar onde nós sempre procuramos honrar e respeitar. Recebemos do povo de Boituva a incumbência de representá-los aqui, e hoje Deus nos dá a felicidade de poder retornar oficialmente a esse legislativo, baseado na vontade da maioria dos nossos legisladores dessa cidade. Todos sabem que nós nos afastamos durante um período, ou seja, uma licença de 120 dias, para cuidarmos de assuntos da igreja, que é a nossa base, e onde nós temos uma responsabilidade muito grande. A igreja, em um determinado momento, solicitou os nossos préstimos, a igreja que sempre nos socorreu, sempre nos atendeu, que nos recebeu de braços abertos quando ainda incipientes criaturas e não nos considerávamos nem filhos de Deus. Nós precisávamos agora atender ao chamado daquela que nós a consideramos como mãe, para ministrar a pastores, atender numa sede regional aonde nós fomos levados. Precisamos então de uma licença de 120 dias para isso, e tomamos conhecimento
que o que passou a nossa própria vida política, a nossa própria carreira, se é que podemos dizer assim, nesses dias que nós estivemos ausentes. Estava participando de uma convenção estadual do Estado de São Paulo, quando um dos pastores me abordou e disse: a sua vida está sendo decidida na Câmara de Boituva e você está aqui. E eu então tive a oportunidade de dizer a ele: a minha vida já foi decidida desde o dia que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. A minha vida já está decidida e está escondida em Jesus Cristo, que é o meu Senhor, coisa que vocês todos sabem de cor, e eu jamais negarei em toda a minha existência a presença bendita de Jesus na minha vida. Todavia, senhores, nós recebemos da população desta cidade, por ocasião das eleições, a incumbência de representá-los, e nós assim procuramos fazer até o dia que fomos licenciados, e também nós sabíamos das dificuldades que nós teríamos que enfrentar. Pois bem, efetivado o confronto, nós tomamos conhecimento de que, por uma maioria esmagadora de votos, esta casa decidiu pelo nosso retorno, considerando-nos como pessoa que pode ainda prestar algum serviço à comunidade. Se fôssemos somar os votos de representação dos vereadores que solicitaram a nossa volta, sem sombra de dúvida, nós teríamos um número elevadíssimo de eleitores que confiaram nos senhores para representá-los. Então eu considerei que a maioria da sociedade de Boituva desejava que nós pudéssemos participar ainda e que teríamos condições de prestar algum trabalho. Eu vou pautar as próximas palavras exatamente neste significado importante desta maioria que resolveu permitir com que este vereador retornasse ao seu posto para prestar serviços, demonstrando uma sociedade que não abriu mão do nosso trabalho, mesmo sendo estrangeiros, quando para cá viemos há mais de 13 anos atrás, que não perguntou a nossa origem quando nós estávamos fazendo um trabalho de libertação e cura em nome de Jesus, atendendo os necessitados, fazendo um trabalho social. A sociedade não nos perguntou de onde éramos, se éramos leprosos ou doentes, ou algum qualquer outro tipo de marginal, mas nos recebeu carinhosamente, e eu pude ver isso confirmado no resultado daquela sessão onde se estava propondo a nossa cassação. Eu entendo que a sociedade permitiu e reconheceu com humildade, porque humilde ela é, porque humildes somos todos nós, eu creio, que mesmo estando um pouco distante, poderíamos prestar ainda algum serviço à comunidade. Não gostaria que isso fosse tratado como uma homenagem simplesmente, mas como oportunidade de prestar ainda algum serviço à comunidade. Fiquei emocionado quando soube o resultado daquela sessão, e como um filho de Deus, e seguindo o exemplo do meu mestre Jesus, também perdoei àqueles que desejavam nos sepultar politicamente, desejavam nos ver realmente pelas costas, mas nós, como bons democratas que somos, acatamos, e eu creio que assim como acatamos o resultado das urnas, acatamos também as decisões que são feitas pela maioria desta Casa Legislativa, de onde, eu volto a repetir, eu tenho a honra
participar até quando Deus permitir. Tenho para mim, senhores, como um ministro do Evangelho, que aquilo que Deus levantar, nenhum homem poderá derrubar. E quando chegar o meu fim, ou o fim dos senhores, ninguém poderá levantá-los. A palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Esta é a razão de eu estar absolutamente tranquilo, confiante, não desejando demais o retorno, não desejando demais estar distante, porque se há uma afirmação que eu posso fazer diante desta Câmara e desta Câmara também, e diante dos senhores, é que o meu coração pulsa muito forte por esta cidade que me recebeu, que me acolheu, e não são poucas as noites em que, mesmo distante, no campo de trabalho, atendendo outros necessitados, eu sonho com a terra que eu recebi também para ser a minha mãe, terra querida, onde nós trabalhamos, estamos trabalhando. Sabemos que vai chegar um dia em que nós já não poderemos mais fazer isso, ou Deus pode também permitir de nós estarmos aqui para sempre. Deus permita que, se algum dia vier me aposentar, o pastor não se aposente, né? Possa passar o resto dos meus dias ao lado dos senhores, ao lado dos seus filhos, e de uma sociedade que, de uma maneira muito pequena, muito singela, eu ajudei a construir. Se não com muitas obras, pelo menos com dignidade e fidelidade a Deus, aos senhores e àqueles que nos elegeram. Que Deus abençoe vocês grandemente e vamos fazer todo o possível para convivermos em paz, em harmonia, daqui para frente, até o final do mandato, ou até quando o Senhor permitir. A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Se foi Ele que abriu, ninguém fechará. E se Ele fechar, ninguém poderá abrir. Nós temos conhecimento de pessoas que gastam enormes fortunas para se eleger, para tentar galgar um posto, mas Deus não aprovou. E quando Deus não aprova, não adianta o homem se bater, o homem lutar. E quando Deus deseja, acontecem os milagres, acontecem as maravilhas. Deus é Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Só para encerrar, obrigado aos companheiros que, através do seu voto, do seu esforço, e através até de um discurso de apoio ao nosso retorno, permitiram que a gente pudesse estar aqui para completar o trabalho. Nunca deixamos nada pela metade, só se o Senhor desejar desta maneira. Eu agradeço a todos e agradeço ao presidente pela oportunidade. Mais algum vereador? A presidência então está suspendendo a sessão no tempo necessário para que a comissão se manifeste sobre os dois projetos. Está suspendendo a sessão. Passando para a ordem do dia, solicitando ao senhor secretário leitura do parecer da comissão sobre o projeto de lei 27/94 do Executivo, que acrescenta a parágrafo ao artigo 1º da Lei 897/94 e da outras providências. Parecer. Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, tendo em vista a legalidade do mesmo. Sala das sessões de 8 de agosto de 1994, a comissão Vanderlei Banco, Nelson Boriguel e Valdivino Marcos. O referido projeto se encontra em discussão. O referido projeto se encontra em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçem sentados, que discordar queiram se levantar. Aprovado em primeira votação.
Passo a mão do senhor secretário para a leitura, parecer da comissão sobre o projeto de lei 28/94 do Executivo, que autoriza a doação de bens imóveis à entidade que especifica. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Criciúma, pelos seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, ele vista não só a legalidade do mesmo, como também a utilidade que o fato em si acarretará. Sala das Sessões, em 8 de agosto de 1994, a Comissão Wanderlei Franco, Valdivino Marcus, Nelson Doriguela. O referido projeto se encontra em discussão. Senhor presidente, nossos colegas, só queria fazer um rápido comentário que eu acho que nós, homens públicos, temos o dever, a obrigação de incentivar tudo aquilo que vem de encontro a ajudar a Guarda Mirim do Guaituba. Aqueles que porventura têm contato mais diretamente com os guardinhas, como eu passei a ter há pouco tempo, tenho a certeza, e tenham os senhores também a certeza, que ali se formam homens. Crianças que poderiam ter destinos os mais variados possíveis, hoje são futuros homens de bem que estão sendo formados nessa guarda. Essa doação, gostaria de parabenizar o senhor prefeito, parabenizar também a guardinha, por receber esse balcão. Eu acho que vem de encontro aquilo que a gente está aprendendo, que é incentivar cada vez mais o crescimento, o aumento do número de crianças, e esse galpão propiciará esse tipo de coisa. Não só o aumento do efetivo, como também melhores condições. Eu acho que nós, é a nossa obrigação, fazer o possível para que essa guarda cresça cada vez mais. E na pessoa do companheiro Nogueira, que é o precursor de tudo isso, desde que iniciou o projeto Criança Esperança, pela inauguração da sede, parabéns. Tenho certeza que mais uma etapa foi vencida. E Deus queira que pessoas como o senhor continuem fazendo tudo que é possível pelo bem coletivo, principalmente pelas crianças, como é o caso da Guarda Mirim. Muito obrigado. Eu gostaria de colocar também, não poderia furtar de falar nesse momento, dizendo a Vossa Excelência que sinto orgulho de fazer parte desta Casa de Lei, partindo do princípio que homens como Vossa Excelência, que lutam pelo bem moral da nossa sociedade, que é o maior bem que o homem pode ter, é o bem moral. E Vossa Excelência, como representante também dessa casa, tem levado isso de maneira até infatídica e exemplar, não só para mim, mas como para as demais partes dessa casa. Então, eu gostaria de, mais uma vez, dizer a Vossa Excelência que fico muito feliz em fazer parte dessa casa, porque poucos legisladores nesse país têm a sua vontade e a sua perseverança para alcançar grandes feitos como esse. Mais algum vereador? O referido projeto, então, se encontra em primeira votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, quem discordar queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Senhor presidente, nossos colegas, gostaria também que o senhor colocasse em votação o pedido que fosse feito uma extraordinária para que sejam votados os dois projetos. Coloque em votação o pedido do vereador Valdivino Marcus para que seja convocado em seguida uma extraordinária para a votação e segunda votação dos referidos projetos. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, quem discordar queira se levantar. Aprovado. Será, ao termo desta sessão, convocada então uma sessão extraordinária. Nada mais havendo por ordem do dia, a presidência irá então encerrar essa sessão, agradecendo a Deus pela vida de todos nós, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, solicitando aos senhores vereadores para que permaneçam em seus lugares para que
então a sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão. Havendo número legal sobre as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária, a qual tem para a ordem do dia a votação, a segunda votação, projeto de lei 27/94 do Executivo e o projeto de lei número 28/94. Essa presidência então coloca em discussão o projeto de lei 27/94 do Executivo, que acrescenta parágrafo ao artigo 1º da lei número 897/94 e da outras providências. O referido projeto se encontra em discussão. O referido projeto se encontra em votação. Em segunda votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Aprovado em segunda votação. Esta presidência coloca em discussão o projeto da lei 28/94 do Executivo, que autoriza a doação de bens móveis à entidade que certifica. O referido projeto se encontra em discussão. O referido projeto se encontra em segunda votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em segunda votação. Essa presidência, por uma falha, não colocou na sessão ordinária para os senhores a assinatura das sessões extraordinárias no dia 11 de julho de 94. Essa presidência irá passar para que os senhores subscrevam referidas atas. Antes de encerrar a sessão extraordinária, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito deste projeto que acaba de ser aprovado da doação do bem imóvel à Guarda Mirim de Boituva. Vou ser bem breve, com poucas palavras, eu acho que vou poder sintetizar o que essa presidência sente nesse momento. O vereador Orley esteve presente naquela ata inaugural, quando, atendendo então uma liberdade que o senhor prefeito nos deu naquele momento, eu anunciei que a Guarda Mirim estaria recebendo em doação esse pré-moldado para a construção de um centro de iniciação profissional. Eu disse naquele momento que, embora fosse intenção do senhor prefeito para se efetivar, precisaria da aprovação de um projeto de lei da Câmara Municipal de Boituva. O vereador veio testemunha e naquele momento eu disse, conhecendo cada um dos colegas vereadores desta casa, conhecendo e tendo em vista o apoio que todos os projetos que sejam de interesse do município de Boituva recebeu até agora o apoio unânime dos senhores vereadores, eu tinha certeza de que esse projeto também seria aprovado. Eu fico feliz de saber que nós não estávamos enganados, tendo em vista ele ter sido aprovado por unanimidade. Eu, ao encerrar então esta sessão extraordinária, eu agradeço mais uma vez a Deus e peço